Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Meus amados, hoje eu quero falar do pacto eterno da graça. A graça, ela é um pacto que é eterno. Veja, o pacto da lei, que foi dada por meio de Moisés, foi um pacto transitório. Foi um pacto que foi dado com prazo de validade, vamos dizer assim. Foi o pacto da lei. Foi dada por meio de Moisés e Paulo disse que aquele pacto tinha um caráter transitório. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso, que a glória do pacto da lei era uma glória que desvanecia, né? Que ia se desvanecendo. Paulo usa esse termo, né? Ou seja, era um pacto transitório. Era como uma luz que brilhava, mas que ia se apagando aos poucos. Paulo usa aquele episódio de Moisés, né? Quando ele recebeu a lei. Moisés desceu com o rosto brilhando como um sol, né? E segundo o apóstolo Paulo, as pessoas nem conseguiam olhar para a face de Moisés devido à glória do rosto de Moisés que ele recebeu ao receber as tábuas da lei. Foi algo realmente glorioso. Porém, segundo o apóstolo Paulo, aquela glória era transitória. Por quê? Porque, obviamente, o Senhor já tinha preparado uma nova aliança. Veja bem, gente, vamos entender uma coisa. Deus, ele não trabalha com improvisos, nunca trabalhou, obviamente. Improviso é uma coisa humana. Deus nunca improvisou com nada. Tudo sempre esteve no pleno controle de Deus. Entende? Deus, ele é soberano. Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente. É uma ciência plena, uma ciência prévia, percebe? Deus sempre teve essa presciência de tudo, esse conhecimento pleno e prévio de todas as coisas. É uma característica do nosso Pai, amado, do Criador de todas as coisas. Então não pense que Deus improvisou. Deus lançou aqui a lei, mas a lei foi um erro e Deus, no caso, criou a graça para substituir a lei, porque a lei foi um erro. Não, a lei não foi um erro. A lei veio para diagnosticar o pecado. É bom você entender isso, né? O apóstolo Paulo disse que a lei foi um ministério de morte e de condenação. Por quê? Porque a lei, de fato, trouxe a condenação. A lei veio para diagnosticar o pecado, né? Para apresentar ao próprio homem a sua condição pecaminosa e trazer, então, aquela sentença que Deus havia dado. Olha, se você pecar, certamente morrerá. Então, a lei veio para tornar isso pleno, para trazer não só a morte que já havia entrado no mundo, né? Paulo disse que o primeiro homem pecou e por meio dele entrou a morte, né? Então a morte já estava no mundo, só que a lei veio para trazer, além dessa morte que já estava no mundo, trazer também a condenação. Então o homem passou a ser morto espiritualmente, né? Além de ter a morte da alma naquele período e do corpo, obviamente, né? Que isso é natural, como a gente sempre diz aqui, né? A morte do corpo é algo natural, porque o corpo é pó e o pó tem que voltar para o pó. Mas além do corpo, a alma ia para a morte e ficava presa na morte. Então o corpo biológico morria e a alma ficava presa na morte e o espírito, enquanto estava habitando aqui no corpo, durante o período do pecado, quando o pecado foi imputado, então o espírito também não atuava, não havia atuação espiritual. Havia uma inoperância espiritual. Por isso que Paulo diz que durante o período da lei, antes da cruz, no império das trevas, eles estavam mortos em pecados e delitos, e Paulo disse que eles eram conduzidos apenas pela carne. É interessante Paulo falar isso, né? Olha, antes, no outro tempo, ou seja, antes da cruz, antes da graça, nós éramos conduzidos só pela carne e pelos pensamentos carnais. Por que Paulo disse isso? Porque não havia vida espiritual por causa do pecado. Vocês entendem? Então, a lei trouxe essa morte plena e condenação. E a lei também serviu, obviamente, para trazer o juízo, né? Porque se Deus tinha que julgar as pessoas e condenar aqueles que eram destinados a isso, o Senhor precisava, obviamente, de uma legislação, vamos dizer assim. Então a lei serviu para isso. Então ela veio para diagnosticar o pecado, veio para trazer plena morte, condenação. Então por isso Paulo disse, a lei foi um ministério de morte e de condenação. Entende? Então a lei veio para isso. E então ela teve essa importância, o primeiro pacto teve essa importância. Só que no que se refere a salvar, a trazer vida eterna, a lei não tinha essa capacidade, nunca teria. Porque a lei passava
pelo cumprimento das ordenanças que eram feitas por meio da carne. Entende? E a carne não tem capacidade de cumprir as coisas de Deus, nunca teve. Paulo disse então que a lei estava enferma pela carne, percebe? Paulo falou isso por quê? Mais uma vez, porque a lei era cumprida, os mandamentos da lei eram cumpridos por meio da carne. E nenhum homem conseguia, na verdade, cumprir plenamente a lei para alcançar a vida eterna por meio daqueles mandamentos. Por isso, então, que houve a promessa de uma nova aliança. Mas, repito, isso não foi um improviso de Deus. Não foi um improviso. Então, amados, vamos entender que esse pacto predestinado, entende? Um pacto predestinado por Deus, ele, na verdade, foi feito entre Deus e Abraão antes mesmo da lei. Interessante isso, né? Só que veio a lei, com toda essa função que eu falei para vocês agora, né? Depois da lei, então, veio a consumação do pacto prometido. E esse pacto, eu quero que você entenda isso, ele é eterno. Ele é eterno. Muito interessante isso, né? O que acontece é o seguinte, amados. Muitas pessoas têm uma visão carnal acerca desse pacto. E é importante você ter isso em mente para você não confundir aí o meio de campo e se enrolar nesse raciocínio. Você não pode ter uma visão carnal sobre isso. Porque as pessoas veem essa promessa, por exemplo, né, que nós lemos aqui em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, muitos veem ainda carnalmente este pacto. Porque a pessoa lê, né, e ela fala assim, olha, tá vendo, a promessa do novo pacto foi para a comunidade de Israel e de Judá. Observem bem, nessa época aqui, os israelitas estavam divididos, vamos dizer assim, do ponto de vista político. Isso era uma divisão política, né? Havia o reino de Israel e o reino de Judá. Então, todo o Israel estava dividido em dois reinos, vamos dizer assim. Mas, repito, era uma divisão mais política do que qualquer coisa. Só que para Deus, amado, Israel é o Israel todo. Entende? É o Israel inteiro. Quando diz a casa de Israel, ou comunidade de Israel, que era o reino, né, de Israel, ou o reino ou comunidade de Judá, ou casa de Judá, como aparece em algumas versões bíblicas, né? Quando fala dessas duas casas, dessas duas comunidades, está falando de todo o Israel. Só que a visão que nós temos que ter não é mais carnal, entende? Essa promessa de um novo pacto, que foi registrada aqui por Jeremias, na verdade, há uma revelação, obviamente, para se entender isso, né? Na verdade, era um pacto prometido para o verdadeiro Israel. Observe bem esse detalhe. Cristiano França, como assim? Quem é o verdadeiro Israel? Somos nós, a igreja. O verdadeiro Israel não tem relação com a carne, com origem carnal. Não importa se é judeu, se é gentil. A promessa foi feita para o verdadeiro Israel. Cristiano França, por que então que a promessa cita a comunidade de Israel, a comunidade de Judá? Parece que está falando do Israel carnal. Observe, mais uma vez, quando fala dessas duas comunidades, ou dessas duas casas, né? Casa de Israel, casa de Judá, os dois reinos, está se referindo à totalidade de Israel. Só que a visão na nova aliança é espiritual. Então, quando cita a casa de Israel e a casa de Judá juntas, está falando de todo Israel. Só que a visão, vou repetir, é espiritual. O pacto da nova aliança, ele não é um pacto para a carne. Mesmo porque a nova aliança é o ministério do Espírito, né? Paulo deixou isso muito claro. O ministério do Espírito. Então, o pacto foi e é e sempre será um pacto para o Espírito, eterno. Não tem a ver com carne. Vamos ver rapidinho o contexto. Vamos ler de novo Jeremias 31, 31. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ou seja, com todo o Israel. É isso que significa. Quando cita os dois reinos, está se referindo a todo o Israel. Só que a visão, repito, é espiritual. 32. Observe bem o 32. Olha só o início. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados. Percebe? É uma nova aliança, não é como aquela. Ou não é aquela aliança melhorada. Não é a mesma aliança, como alguns insistem em dizer, né? Como se a nova aliança fosse a antiga aliança recauchutada ou melhorada. Não. É uma nova aliança, realmente nova. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito.
porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser Senhor deles, diz o Senhor. Observem bem. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Veja, todo Israel. Porei a minha lei no íntimo deles. Opa, é diferente. Então quer dizer que a lei não é a lei gravada com letras em pedras? Negativo. Por isso que Paulo disse, gente, o ministério da morte gravado com letras em pedras. Você lembra que Paulo falou isso aos Coríntios? O ministério da morte gravado com letras em pedras. Foi a lei. A nova aliança, o novo pacto eterno, não seria como o primeiro que foi para o Israel carnal. Aqui você já começa a observar a diferença das alianças. Esse é o primeiro ponto. A primeira foi em tábuas de pedra para aquele Israel. A segunda é no coração. A lei foi posta no nosso íntimo. É a lei que Paulo chama de lei do Espírito da vida. É a lei de Cristo. É a direção do Espírito. Não tem mais letra gravada em pedra, percebe? Porém, a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Opa! Então quer dizer que não foi na pedra? Não, foi no nosso coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Olha que palavra maravilhosa.